Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast, o podcast que impacta a sua vida e a sua carreira, com um convidado muito especial, um pouco diferente dos convidados que a gente tem trazido aqui nos últimos dias. Ele tem uma pegada poética, reflexiva, que vai fazer toda a diferença para o momento desse início de ano de 2026. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui, depois ele vai se apresentar, porque o currículo dele é extenso e vocês já vão sentir a temperatura aqui, ó, nas palavras, no contexto que eu separei sobre ele. Ele é poeta e analista em ciência e tecnologia no INCA, com mais de 20 livros publicados. Sua trajetória transita entre ciência e literatura, e sua obra propõe uma reflexão sensível sobre cuidado, afeto e humanidade em um mundo cada vez mais técnico. Eu estou falando dele, Giovanni Miguéis. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra te receber aqui hoje. Quero ouvir muito. Estou na cadeira de aluna aqui para poder aprender com você sobre vários temas importantes que você trouxe para a gente poder debater. E aquela pergunta clichê: quem é o Giovanni Miguéis? Fala um pouco mais do seu currículo, que ele é bem extenso para o pessoal poder te conhecer. Primeiramente, oi para todo mundo que nos assiste, oi para você, Larissa. Bem, eu sou poeta, né, e estou pesquisador, estou professor. Eu hoje leciono sobre trabalho, sobre cuidado, sobre políticas públicas, no Instituto Nacional do Câncer. Sou doutor em ciência da informação e ao longo da minha trajetória do INCA, que já fazem 15 anos, eu me reencontrei com a poesia. No momento da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu resolvi lidar com algumas sombras, algumas questões minhas através da escrita, e como se fosse um dique de uma represa que você abre, né, uma torneira que você abre. A poesia foi meio que assim na minha vida. Eu comecei a escrever poesia e não consegui mais parar, e hoje eu sou uma pessoa que escreve todos os dias, indisciplinadamente todos os dias, porque eu não planejo o que eu escrevo, mas eu adquiri esse hábito e hoje eu, pelo menos um poema por dia eu escrevo, um texto por dia, uma página por dia. Se transformou numa maneira, num ethos, numa ética minha, transformar aquilo que eu sinto em poesia, em palavras. E por isso tantos livros, porque é diferente, é difícil a gente encontrar pessoas com tantos livros publicados. Me conta um pouco sobre isso, esses livros, ele trouxe alguns aqui para a gente poder conhecer. O principal que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó, O Poeta, Po- Poéticas do Cuidado, da Sobrevivência e das Suturas. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, que tem um lançamento para março, né, Giovanni? Então, eu queria entender um pouquinho de como que essa quantidade de livros começaram a acontecer na sua vida, como que você virou essa chave e falou assim, nossa, o que eu tenho aqui é um material que dá pra gente escrever um livro, e aí isso se tornou esse projeto maravilhoso que hoje você tem vivido e plantado muitas sementes aí no nosso mundo. O meu primeiro livro, foi um livro de pequenos trechos, de pequenas falas, que foi o livro Quase Histórias. Como é que isso surge? Eu comecei a fazer uma terapia, um pouco antes da pandemia, pra lidar com uma questão minha, uma questão de depressão, e o meu psicanalista virou para mim e falou: "Olha, passa a escrever tudo que você sente". E eu comecei a escrever durante 2 anos tudo que eu sentia. Entre 2017 e 2018, eu percebi que escrever, dar nome às coisas que eu sentia, às angústias, às mágoas, às raivas, a colocar no papel aquilo que eu observava ao meu redor, começou a me fazer bem, começou a me dar clareza, sobre os meus pensamentos, e no final desse período eu tinha um material. E aquele material ficou guardado. Em 2018 eu decidi: "Não, eu vou escrever algo para publicar". E aí eu comecei a escrever um livro, um caderninho pequeno, fininho, chamado Animal Poético. E esse caderno Animal Poético acabou virando um caderno de 450, 460 poesias mais ou menos, e eu fui procurar uma editora.
para publicar esse livro e a editora falou assim: olha, você está falando aqui no seu prefácio sobre um caderno anterior. Que caderno é esse? Aí eu falei: olha, é um caderno de rascunho, de fragmentos. Aí ela pediu para ver, essa editora. Na época, eu achava aquele caderno horrível, os textos daquele caderno. Mas ela gostou e falou: vamos publicar. Eu publiquei em 2019 toda essa poesia escrita em 2016 e 2017. E em 2020, eu publiquei o Animal Poético. Só que eu publiquei o Animal Poético em março, no mês que estava surgindo, né? Estava iniciando a pandemia. E aí esse livro não teve lançamento, eu não trabalhei esse livro, não foi um livro que eu trabalhei. O anterior, em dezembro, eu tinha feito o lançamento. E eu comecei a escrever compulsivamente. Eu estava em casa, eu fiquei em casa direto 6 meses, mas depois, aos poucos, indo trabalhar e com muita angústia, muita coisa para dizer, muito pensamento. E aí eu comecei a escrever muito. Todos os dias eu escrevia 10, 15, às vezes 20 poemas. E isso foi durante 2 anos, 2020 e 2021. E aí eu não consegui mais parar. E aí, por uma questão de compulsão, né, o rapaz que tinha compulsão para escrever começou a ter compulsão para publicar, porque eu queria ver meus livros publicados, eu queria que as pessoas lessem aquilo. E aí eu comecei a publicar tudo que eu achava que estava pronto, eu comecei a publicar. E aí fui publicando 2, 3 livros por ano. Em 2025 eu resolvi publicar plaquetes, então todo mês eu publicava um plaquete. Então publiquei 11 plaquetes. O que seria esses plaquetes? Plaquete é um livro fininho, que tem 30 páginas, 40 páginas, com um tema específico. Então, por exemplo, eu tenho um plaquete que eu falo só sobre Raul Seixas. Um plaquete só sobre Belchior. Um plaquete sobre Clara Nunes. E eu fui pegando coisas que eu gostava, leituras que eu fazia. Por exemplo, eu li uma biografia do Raul, aí comecei a ouvir Raul com meu filho de 8 anos adora ouvir Raul Seixas. Aí a gente ficava no carro ouvindo e aquelas músicas vinham me tocando. Eu comecei a escrever sobre o Raul Seixas. Aí quando eu cheguei quando eu formava ali alguma coisa que eu achava que tinha corpo, eu publicava e disponibilizava para venda na internet, e aí esses plaquetes começaram a vender. Eu comecei a ter resultado da venda desses plaquetes, até melhor do que os livros. E eu comecei a gostar, eu comecei a adotar a ideia de que todo mês eu publicaria um plaquete. E fiz isso durante todo o ano. E esses plaquetes, eles não eram. Não tinham objetivo comercial. Eles eram uma espécie de experimento. Eu queria entender como que eu poderia transformar uma admiração que eu tinha por alguém ou por algum tema em algo poético. Então foi uma espécie de experimento mesmo, assim, eu até criei todos esses plaquetes são publicados sobre uma ideia de que eu chamo de ateliê poético, que é uma coisa bem artesanal mesmo. Eu escrevi, eu montei, eu fiz a diagramação, eu fiz a capa. Então foi a minha primeira experiência de fazer todo o processo da escrita, a revisão, a edição e a composição de algo inédito, algo que eu fizesse do início ao fim. Foi mais ou menos isso. E aí de lá para cá, não parou mais. E a ideia para 2026, qual é a programação? Em 2026 agora a gente vai lançar o Poéticas do Cuidado, que foi um livro que eu escrevi em 2024. Logo depois que eu terminei meu doutorado, eu decidi que eu ia iniciar uma investigação sobre o cuidado. Por quê? Porque eu trabalho numa instituição de saúde. E eu observo muito o comportamento dos meus colegas, o comportamento das pessoas que lidam com saúde. E você, embora não seja um profissional de saúde, eu não sou formado na área de saúde, eu comecei a me interessar pelo tema cuidado. E aí eu comecei a escrever alguns poemas específicos sobre o cuidado, sobre temas que atravessavam a ideia de cuidado, e comecei a ter a imaginar algumas coisas que se relacionavam com o cuidado. Então, Poéticas do Cuidado nasce disso. Ele nasce de 3 momentos. Um momento em que eu, poeta, observo as coisas simples da vida, as brevidades, e vejo nas coisas breves. Por exemplo, uma borboleta que pousa numa flor. Aquilo é poético. Então dá para fazer poesia daquilo. Na verdade, o poeta não faz poesia, o poeta faz poema. A poesia existe, a poesia está no mundo.
A poesia, ela é uma instância da realidade. Quando eu começo a observar as coisas simples, eu começo a observar que essa observação das coisas simples, elas mexem em algo dentro de mim, em algo nas pessoas que leem aquilo que eu escrevo, de uma maneira peculiar, de uma maneira suave, de uma maneira leve. Por outro lado, a vida não é feita só de beleza, de coisas leves. A vida tem muita dor, tem muito sofrimento. E toda a minha poesia, ela também toca nessa dimensão do duro, do triste. Por exemplo, você quando olha uma pessoa dormindo na rua, uma pessoa que, né, que vive em situação de rua, a sua visão sobre aquela pessoa é uma visão muito triste, muito dolorida. Aquela pessoa está vivendo numa situação muito dolorida. Mas até naquela situação tem poesia. Você pode transformar um tema muito duro, um tema muito triste, em algo poético. Não para romantizar aquela tristeza, aquela desgraça, aquela agonia, aquela angústia, mas para tentar amenizar a maneira como você enxerga aquilo. E por outro lado, a poesia me serviu também como uma espécie de sutura. Quando eu dou nome a um sofrimento, dou nome a algo que eu estou sentindo, é mais fácil lidar com aquilo. Quando você dá nome à tristeza, é mais fácil lidar com a tristeza. Quando você dá nome a um trauma, é mais fácil lidar com o trauma. E a minha poesia, ela tem essa instância também, de dar nome àquilo que eu sinto. E às vezes aquilo que eu sinto, com alguma frequência, é aquilo que as pessoas sentem. E aí a minha poesia começa a fazer um diálogo com as pessoas. De modo geral, o poeta, ele não deve ter uma preocupação muito grande em comunicar. Eu, pelo menos, eu não escrevo poesia para que você me entenda. Eu escrevo poesia porque eu sinto. Só que num mundo que tem tanta variedade de pessoas, tanta diversidade de pensamentos, é óbvio que o que eu sinto vai dialogar com o que uma outra pessoa sente, com quem está assistindo a gente sente, com uma pessoa que às vezes nem gosta de poesia, mas ela lê uma frase e aquela frase toca ela. E eu comecei a entender que a poesia, embora não tenha a obrigação de comunicar, ela também comunica. Mas ela comunica de uma maneira mais profunda, mais sensível. E isso foi toda a motivação de muito do que eu escrevi e mais precisamente desse livro, Poéticas do Cuidado, porque é um livro em que eu tento construir uma ideia, ainda que incipiente, mas uma ideia de que, diante de uma sociedade que a gente vive, uma sociedade da pressa, uma sociedade do cansaço, uma sociedade da morte, uma sociedade que tem tudo isso que a gente vê, de brigas, de ódio, é possível que você tenha uma visão mais humana. E aí eu proponho, ainda que implicitamente nesse livro, uma ideia de uma sociedade do cuidado. Para lidar com a sociedade do cansaço, para lidar com a sociedade paliativa, uma sociedade onde as pessoas estão morrendo, estão se matando, o cuidado é fundamental. E aí, nesse contexto, nasce Poéticas do Cuidado. Entendi. Muito interessante esse seu olhar, Giovanni, de humanizar as questões, dar nome para as dores, para os sentimentos. E é mais interessante ainda vindo de um profissional que é analista da ciência, da tecnologia. E assim, então, assim, dentro do seu processo criativo, onde que termina o pesquisador e começa o poeta? Como é que é conviver nesses dois mundos? Observe, há uma mania, uma visão de mundo das pessoas de se opor sempre a algumas coisas. Por exemplo, a ciência, ela não pode dialogar com a religião. A ciência, ela não pode dialogar com a poesia, com a arte, com a literatura. Há uma visão de algumas pessoas de que a ciência, ela é muito objetiva. Só que eu brinco que toda ciência é humana. A ciência natural, a ciência médica, as ciências matemáticas, todas elas são humanas. O Einstein, quando vislumbrou a teoria da relatividade, ele estava andando de metrô em Viena e ele teve uma visão.
uma visão, uma epifania de um átomo cavalgando num feixe de luz. E dali ele deferiu toda a teoria da relatividade. Dali, né, é um ponto de virada na visão dele sobre a teoria da relatividade. Vários cientistas, em vários momentos da humanidade, eles chegam às conclusões das suas teorias através de percepções poéticas e às vezes até de percepções religiosas. O René Descartes, ele desenvolve todo o método dele para falar sobre o método científico, né? O discurso do método é uma investigação sobre Deus. Então, há uma maneira de dialogar a ciência com essa instância poética. Perceba, poeses. A palavra poesia vem de poeses. Poeses vem de criar. Tem a ver com criatividade. E o que é a ciência, senão uma maneira de criar? De criar o quê? De criar uma visão de mundo. A ciência não é dona da verdade. A ciência é uma maneira de ver a realidade. Você pode olhar no fenômeno, qualquer fenômeno que você queira olhar, e esse fenômeno ele pode ser explicado a partir de uma teoria. Se você muda a teoria, você muda a maneira de entender aquele fenômeno. A teoria é como se fosse uma lente. Você coloca uma lente, olha para o fenômeno, e ao olhar para o fenômeno, você elabora uma teoria. Porém, a poesia, ela também é uma visão de mundo. E o poeta, ele vai emprestar para o poema a sua visão de mundo. O poeta não quer falar a verdade. O poeta ele não quer estabelecer uma verdade. O poeta ele quer simplesmente elaborar uma maneira de tocar a realidade. A ciência não, ela quer explicar a realidade. A poesia não quer explicar nada. É só uma maneira de ver o mundo. E a ciência é toda atravessada pela poesia. A maior parte dos fundamentos científicos, eles nascem de uma visão subjetiva, de uma inspiração. Só que eles precisam de ter objetividade, né? O método, ele é claro, o método tem que ter, ele tem que ser reproduzido, o cientista tem que poder reproduzir o método, mas é impossível que haja neutralidade total. A visão de mundo do cientista vai estar implícita na maneira como ele vê o mundo. E quando você é poeta e também trabalha, dialoga com a ciência, no meu caso com ciências humanas, né, com ciências sociais, é mais fácil, porque eu consigo, por exemplo, pensar no cuidado, que é uma das coisas que me interessa, ou pensar na informação, que é uma das temáticas que eu investigo, e a partir daí ter uma visão de mundo. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu falo que o homem possui uma dimensão antropológica que o faz ser um animal que documenta a realidade. A gente só existe e chegou onde a gente chegou porque, entre outras coisas, a gente passou a documentar a realidade. Desde lá do Homem das Cavernas, quando ele começa a desenhar na parede, ele está documentando a realidade que ele percebe, a realidade dada. E na medida em que a gente produz documento, a gente produz memória e também altera a realidade. Porque eu pego um fato documentado, projeto esse fato no futuro, quando alguém acessar aquele fato, aquela pessoa vai saber como é que eu vi o mundo. Então, quando eu escrevo um poema, eu estou documentando alguma coisa. O poema é um documento da subjetividade do poeta. E é atravessado por um contexto, por uma época, por uma visão de mundo. É um espelhamento de uma subjetividade do poeta no mundo. Quando eu morrer, o que eu escrevi vai continuar. E as pessoas vão saber o que eu escrevi, o que eu pensava. A gente sabe o que o Einstein pensava, o que o Freud pensava, o que o Darwin pensava, porque eles deixaram coisas escritas. Eles documentaram a passagem deles pelo mundo. A poesia é isso. Eu sei o que um poeta pensou. Olha, muita coisa do que a gente sabe sobre a Grécia Antiga foram por poemas. A gente não tem certeza científica se tudo aquilo que é narrado nos poemas gregos, nas epopeias gregas, aconteceu de fato, mas está registrado em poema. A gente sabe o que Sócrates pensou
Porque o Platão registrou os diálogos com Sócrates. Então, quer dizer, os diálogos, né, como um gênero literário, foi constituinte de toda a filosofia que a gente tem hoje. O grande filósofo, né, o grande pai da filosofia, que foi Sócrates, só é conhecido e só é celebrado como o maior filósofo porque um dos seus discípulos, Platão, escreveu os diálogos que teve com Sócrates. Então, a poesia é isso. A poesia é essa instância que documenta a realidade. E é nesse sentido em que eu, enquanto poeta, enquanto uma pessoa que atua dentro do âmbito científico, tento conciliar. Imprimir na poesia minha visão de poeta, na ciência minha visão de poeta e na poesia minha visão de cientista. Muito bom. Muito bom. Então, eu vi aí, de tudo que você falou algo que, assim, que para você fica até mais fácil entender a poesia a partir até da sua formação científica. Então, assim, no detalhe, como que é isso na prática? Já teve algumas conclusões que você tomou ali, algumas análises que você estava tendo da sua vida, a sua percepção, mas que você confrontou com o seu conhecimento científico e aquilo ali tomou uma proporção maior do que se você não tivesse aquela informação? A ciência, ela me ajuda a dar precisão aos conceitos. Bom, Eu consigo elaborar conceitos de uma maneira mais precisa. Quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu estudei, né, o documento, né, o que é um documento, e ao tentar entender o que é um documento, eu entendi que o documento ele é uma tecnologia do ser. O ser, né, essa categoria filosófica, o ser, ele tem no documento uma tecnologia de registro, uma tecnologia de produção material das suas percepções. Eu, quando começo a escrever poemas, eu sempre parto do nada, do vazio, do ócio, de um certo elemento oco dentro de mim. Só que naquele momento em que eu consigo esvaziar por algum milésimo de segundo a minha mente e produzo ali poesia, toda aquela minha percepção de mundo, aquela minha cosmovisão, aquela maneira como eu enxergo o mundo começa a se manifestar através de palavras. E eu vou construindo essas palavras para escrever um poema, para escrever um ensaio, para escrever uma crônica, um conto. Na medida em que eu comecei a perceber que esse documento, enquanto tecnologia do ser, também poderia servir como uma tecnologia de cuidado, eu começo a construir uma teoria. Não poética, mas científica. E aí, o cientista que nasce junto com o poeta, porque, perceba, a poesia para mim ela é um reencontro. Eu escrevi poesia quando era jovem, parei de escrever poesia e durante o meu doutorado eu volto a escrever poesia. Então eu recupero o poeta no mesmo momento em que está nascendo o cientista. Essas coisas não são separadas. Tanto que eu faço um prólogo da minha tese em que eu falo isso. Não existe o poeta Giovanni sem o cientista Giovanni. O doutorado me formou como cientista, como pesquisador. Mas a poesia ela veio complementar essa formação, me dá uma espécie de visão em que não me deixou endurecer, em que não me deixou produzir uma escrita hermética que só pudesse ser lida pela academia ou por quem tem formação acadêmica. A minha tese talvez tenha sido uma tese muito difícil de ler pelas pessoas que leram. Só que tudo que eu escrevi na minha tese durante 6 anos, que eu levei meu doutorado, levou 6 anos. Eu tive 2 anos de atraso do doutorado por causa da pandemia. Nesses 6 anos, eu produzi mais poemas do que a própria tese. Então, é difícil dizer para você aonde nasce o poeta e onde nasce o cientista, porque as coisas nascem juntas. Da maneira em que a poesia para mim foi terapêutica, e isso é muito importante, assim, as pessoas
falam assim: "Ah, poesia é uma terapia". Não, poesia não é terapia. Terapia você faz com um psicólogo, um terapeuta. Mas a poesia ela é terapêutica. Tão terapêutico quanto andar na praia, caminhar na praia, sentar e ver um pôr do sol. O ser humano, ele tem atitudes na vida que são terapêuticas. Eu aprendi, nesse diálogo entre o cientista e o poeta, que há uma instância na poesia, uma instância na palavra, uma instância no poema enquanto documento que é terapêutico. E é isso que eu tenho tentado aplicar desde quando eu terminei meu doutorado. Tratar o poema como essa tecnologia de cuidado. E é isso que eu tenho feito desde o início de 2024. Entendi. E da pandemia para cá, que foi quando você começou a realmente debruçar com força nisso, imagino que por conta do tempo ocioso que muita gente teve, você ali o tempo ocioso para você é inspiração, então você ressignificou aquele momento. Você consegue perceber que talvez a poesia, que não era algo buscado com muita força pelas pessoas, hoje é uma urgência, hoje é um lugar de refúgio, que a gente vive um tempo muito acelerado. Qual é a sua visão sobre isso? É, assim, a minha percepção de mundo, ela parte muito da minha bolha, né. A minha bolha, nas redes sociais, ela é permeada por gente que gosta de poesia. Então, nessa minha bolha, a poesia é fundamental. Tem uma poetisa e editora aqui do Rio chamada Tereza Cristina da Mota. Ela diz o seguinte: uma vez eu perguntei para ela, numa conversa, se era possível viver da poesia. E ela me disse: "Giovanni, se é possível viver da poesia é muito difícil, porque depende do contexto, depende do poeta, mas é possível que se viva na poesia, e se viva para a poesia, e se viva de poesia". E isso, desde a pandemia, essa entrevista eu fiz com ela em 2020, isso se tornou meio que um mantra para mim. Eu não quero viver da poesia, eu quero viver na poesia, eu quero viver para a poesia. E quando eu digo viver na poesia e para a poesia, eu não estou falando só de poema, eu estou falando da poesia do mundo. Quando você senta na beira da praia e vê um pôr do sol ou vê uma gaivota voando, você pode simplesmente ver aquilo e registrar aquilo como um fato corriqueiro da vida, ou enxergar aquilo como uma manifestação de uma poética da vida. O poeta é essa pessoa que olha o corriqueiro e consegue permitir que a poesia que está naquele corriqueiro da vida, naquele fato banal às vezes, te atravesse e colapse no papel como um poema, ou como um conto, como uma crônica, como uma atitude poética. É, eu digo sempre que o ato poético, ele é um ato de cuidado. Por que o ato poético é um ato de cuidado? Quando você olha o mundo e busca nesse mundo algo belo, você faz com que aquele mundo passe a ter sentido para você. E muito dos problemas que a gente tem, em, em termos existenciais, tem a ver com a perda de sentido. Quase todo mundo que sofre de processo depressivo ou que tem uma visão é, boçal da vida, uma visão tosca da vida, é porque perde essa capacidade de ver sentido da vida. E a poesia ela consegue te devolver isso. A poesia ela consegue te devolver sentido e profundidade. Quem lê poesia está sempre indo mais profundo no assunto. A poesia e a filosofia elas estão muito próximas nisso. A poesia ela é uma manifestação de algo que, num momento posterior, vira filosofia. A poesia ela é o que antecede a filosofia. A filosofia, né, o amor ao saber, ele precisa partir de uma instância prévia, que é o quê? Que é o belo, que é o estético. E a primeira forma de escrita, as primeiras grandes narrativas humanas foram poesia. Se você pegar toda a escrita
hindu, das escritas hindu, dos grandes textos de todas as religiões, os Salmos, os Eclesiastes, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, os grandes textos religiosos que são anteriores à filosofia, eles são poéticos. Eles são escritos em forma de poesia. Porque a poesia é a primeira grande forma de expressão do ser humano. E, com o tempo, a gente foi meio que endurecendo a nossa maneira de ver o mundo. E a poesia é uma espécie de resgate. Uma maneira de cuidar desse mundo. Quando eu digo que a poesia é um ato de cuidado, eu estou dizendo que a poesia é aquilo que nos recompõe enquanto seres de cuidado, em como animais de cuidado. O animal poético que eu digo que sou é, na verdade, um animal de cuidado. Porque não há como separar o animal poético do animal que cuida. O ser humano é um animal que cuida integralmente. O ser humano é o único animal que passa 18 anos cuidando da sua cria. E é o único animal que precisa de estar em sociedade racionalmente, pensando nisso. É óbvio, outros animais vivem em sociedade, as formigas vivem em sociedade melhor do que a gente, mas nós somos os únicos animais que temos consciência da nossa dimensão social. E essa dimensão social, ela só existe porque há uma necessidade de cuidado que antecede ao desejo, à necessidade de ser social. E a poesia é essa necessidade de cuidado. A poesia, ou seja, o ato poético é um ato de cuidado naturalmente do ser humano. O ser humano é naturalmente poético, só que às vezes ele esquece dessa poesia que habita ele, pela praticidade da vida, pela necessidade da vida. E é isso que eu tento recuperar na minha escrita, essa dimensão poética, esse animal poético que nos habita. Muito interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho como que a poesia é no seu dia a dia. Antes da gente começar aqui, você estava contando aqui no bastidor pra gente, né? Sobre que você sempre gosta de chegar mais cedo nos lugares, porque você vai ter alguma intervenção ali no meio do caminho, que seria um insight, uma visão. Então, assim, como é que é a poesia no dia a dia para que as pessoas possam também se perceber praticando, vivendo a poesia, porque esse momento de reflexão todos nós temos, mas às vezes a gente não leva em consideração da forma que você está trazendo para a gente hoje, nos convidando a olhar com esses olhos. Então, como é que é na prática a vida do Giovanni convivendo ali em meio à poesia e esse olhar para o mundo? É assim, o ser humano, e eu sou um ser humano, e vivo essas questões humanas, a gente tende a viver mais ou menos no automático. A vida exige da gente uma certa praticidade. Você tem que acordar, trabalhar, dormir, comer, fazer suas atividades laborais, suas atividades do dia a dia, porque a vida exige isso de você. E aí você se torna meio que um autômato da vida. Quando você se propõe a ter uma visão poética, ou seja, você permite que a poesia entre na sua vida, você passa a fazer uma espécie de exercício, que é um exercício que eu me imponho. Eu, toda vez que algo me toca esteticamente, aquilo precisa se transformar em poema. Eu preciso de registrar. Às vezes nem sempre é poema, mas normalmente é um texto poético, uma frase que seja. E isso vai me humanizando. Vou dar um exemplo. Uns dias atrás, um tempo atrás, talvez um ano atrás, eu estava indo para o trabalho e numa avenida, uma revoada de pombos que estava na calçada entrou na frente do carro. E eu tive uma visão na minha frente dos pombos voando. Aquilo foi. E o sol nascendo na minha frente. Aquilo me impactou de uma maneira tão grande que eu encostei o carro e decidi que naquele momento eu ia escrever alguma coisa. E eu escrevi. Quando eu não posso escrever, eu gravo. Eu mando um áudio para mim mesmo com aquilo que me veio na mente. E aí escrevo posteriormente. Mas isso acontece quando eu vejo um pombo voando. Hoje, vindo para cá, eu vi uma ave no céu. E eu parei o carro no posto de gasolina para abastecer e escrevi alguma coisa. Então eu vou fazendo isso como um exercício cotidiano. Mas não é só sobre coisas belas, não. Eu, às vezes,
passo na rua e vejo uma pessoa dormindo na rua. E aquilo me chama atenção. Aí eu escrevo um conto, escrevo uma crônica, escrevo um poema, um verso. Essas coisas, elas vão me devolvendo uma certa humanidade. E mais do que uma humanidade, essas coisas me devolvem um senso de presença no agora. Porque a gente, às vezes, se afasta do instante. Tem um poeta, na verdade um cientista, um químico, um grande epistemólogo chamado Gaston Bachelard, e ele tem um texto muito importante, muito interessante, que ele fala sobre a poética do instante. Para um poeta, o instante é muito importante. Assim como para um religioso, um guru religioso, uma pessoa muito iluminada, todas as grandes, os grandes iluminados, eles tiveram essa percepção de que o instante é importante, que você vive uma sucessão de instantes. O que é o tempo? O tempo é uma sucessão de instantes. Se você começa a conseguir enxergar a relevância dos instantes e a registrar essas relevâncias ao longo de um dia, ao longo de uma vida, você está fincando o teu pé no instante, no agora. E o agora é muito importante. Para que você viva poeticamente, é importante que você viva agora. O agora é uma espécie, uma instância de... Poderia chamar que o agora é uma instância de... É um ato terapêutico. Entender o agora, entender o instante, é em si um ato terapêutico. Porque quem vive no agora, quem vive os instantes, quem entende a importância dos instantes, ele entende que o passado é memória e que o futuro é só expectativa. E a poesia, para mim, é isso. A poesia me situa no instante. Então ela me ajuda a entender que o futuro, tudo para frente é expectativa e tudo para trás é só memória. O que importa é o instante. O passado me serve como referência e o futuro me serve como inspiração. Mas eu vivo no agora. E é isso que a poesia me deu. E é isso que o tal animal poético que constitui o meu projeto estético, o animal poético é o que funda o meu projeto estético, a ideia de um animal poético, se finca nisso, na ideia de que se é preciso viver um instante, e respeitar um instante, e valorizar um instante. Muito bom. E a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer mais 2 últimas perguntas para você. Você acredita, na sua opinião, que essas palavras, que essas escritas, elas curam, que elas cicatrizam, na verdade, algumas feridas que nós temos? Que se uma pessoa hoje está vivendo uma era do tempo muito acelerado, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, se elas começarem a praticar, porque às vezes elas podem pensar assim, ah, mas eu não sou poeta, né? Será que eu conseguiria aplicar esse estilo de vida? Você acredita que esse estilo de vida pode cicatrizar algumas feridas, pode trazer uma saúde mental para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, mais saudável, mais leve? E aí eu queria que você respondesse isso falando um pouco mais do seu livro, essa proposta do seu livro, já que traz esse cuidado, essa cura, essa soltura. Fala pra gente. Vamos entender, primeiro há uma diferença muito grande entre cuidar e curar. A cura, ela exige uma certa precisão, tá? A cura, ela pressupõe que eu vá eliminar uma doença, que eu vá eliminar uma patologia, que eu vá curar a pessoa no sentido de que ela não tenha mais aquela doença. É muito preciso a cura. O cuidado, ele é impreciso. O cuidado, ele é da dimensão do afeto. Eu não arrisco, eu não ousaria dizer que a poesia cura, mas ela cuida. E ela sutura. Por exemplo, quando você está diante de um poema, de um texto, de um romance, de qualquer texto que tenha uma carga emotiva, que te possibilite fazer catarse, ou seja, colocar para fora, entender um sentimento, expurgar uma dor, você está suturando essa dor.
você não vai deixar de aquele sofrimento não vai deixar de existir. Ele vai continuar ali. Aquela dor vai continuar ali. Mas você deu um nome para ela. E você vai aprender a conviver com ela. Quando você se machuca e o teu corpo cicatriza, ele deixa uma marca. A cicatriz, aquela marca, mostra que aquela ferida foi curada. Mas ela continua ali, para te lembrar que você teve aquela doença. Quando você pega um livro e você abre um livro para ler uma poesia, você, na verdade, está dialogando com quem escreveu aquela poesia. E às vezes aquele fragmento, aquele poema, aquele texto, ele vai te tocar, ele vai te permitir entender o que você escreveu. E aí, nesse sentido, a poesia, ela te ajuda a cuidar, não curar. Falar que a poesia cura, que a literatura cura, exige uma reflexão muito mais profunda. É possível que cure? É possível. Mas não é a minha proposta. A minha proposta é mostrar que na imprecisão da dor, e eu não estou falando de cura física, de curar um câncer, de curar uma diabetes, de curar uma doença física. Eu estou falando de cuidar do estado emocional de quem está doente. Vou te dar um fato. Uma pessoa tem câncer. E o câncer é uma doença que estraçalha não só a pessoa, mas toda uma família, toda uma sociedade. Nós decidimos lá atrás que a metáfora para o câncer é a metáfora do combate. Vamos combater o câncer. Só que quando eu trato o câncer como um inimigo a ser combatido, eu imponho uma violência a quem tem o câncer. Porque nem sempre ele vai ser vencido. E aí, eu jogo a responsabilidade de vencer na pessoa ou até no profissional de saúde. Qualquer doença é assim. Se eu combato a doença e eu não venço a doença, eu perco. Agora, se eu cuido, se eu entendo que o processo de travessia de qualquer doença, ela pressupõe cuidar também e curar a dor emocional que a pessoa sente, independente de curar a doença ou não, eu dou àquela pessoa mais dignidade na travessia. E é isso que eu acho que a poesia pode fazer. Ela pode ajudar ao ser humano a ter mais dignidade na travessia das suas dores, sejam elas físicas ou emocionais. O Christian Dunker diz que não existe doença psíquica, existe transtorno psíquico. A doença tem uma etiologia própria, física. Os transtornos psíquicos não, eles são de outras ordens. É uma desordem, né? Não é uma doença, é uma desordem, é um transtorno. E a poesia consegue lidar nisso, nessa desordem. Ela ajuda você a entender o que você está sentindo, como você está sofrendo e como lidar com aquele sofrimento. E aí é uma questão que a gente pode interpretar e pode analisar. Quando eu entendo o que eu estou sentindo, entendo o que eu estou sofrendo e dou nome a isso, é mais fácil lidar com esse sofrimento. E a poesia faz isso. Quando você pega, vou dar um exemplo aqui. Você pega um poema qualquer, tá? Ó, que é justamente sobre cuidado. O poema chama Quem, tá? Tá no livro Poéticas do Cuidado. Quem cuida de quem cuida? Quem abraça quem caiu em desgraça? Quem consegue sobreviver sem nenhuma perspectiva de viver? Sempre me pergunto, devo me deter nesse assunto? Mas vira e mexe, me pego nesse mar sem peixe, em busca da solução, pescando em vão. Esse é um poema de angústia. Quando você está ali, diante de um paciente que você sabe que não vai ser curado, você se sente impotente. Mas você sabe dar nome a essa impotência? Isso é uma maneira de você lidar com essa falta de nome. Existem muitas outras maneiras de você nomear. Se as pessoas aprendessem a... Eu não digo que as pessoas têm que se tornar poetas.
Ninguém tem que escrever poesia porque a poesia vai salvar o mundo, não. Mas as pessoas deviam registrar seus sentimentos. Eu acho que todo mundo devia ter na escola o hábito, os professores deviam ensinar os alunos a terem diários. Os alunos tinham que aprender Eu tinha 3. a ter diário. Todo dia, vamos escrever antes de dormir um poema, um texto, o seu sentimento. O que você sentiu hoje? Conversa com o teu caderno. Ó, o meu dia hoje foi assim, eu tive um encontro com um amigo, eu sofri, eu falei, eu li, eu aprendi. E quando você faz isso, você está nomeando as coisas. E quando você está nomeando as coisas, elas estão ficando claras na sua cabeça. E aí sim, e aí a poesia, a palavra, ela passa a ter uma utilidade. Não que a palavra tenha que ter utilidade. Ela não é obrigada. A poesia não tem que ser útil. Mas ela pode ser uma instância de cuidado. E é nisso que eu acredito, nessa instância de cuidado. Que forte, que forte. Muitas reflexões aqui, hein, pessoal? Muitas reflexões. Está na câmera do meio? Muitas reflexões fortes aqui. Eu quero que a gente finalize, Giovanni. O nosso público, majoritariamente, são empresários. E o empresário ele tem muita dor do tempo. O tempo é o nosso inimigo normalmente. E às vezes a gente não se dá o tempo de cuidar da nossa vida e tudo mais. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final, obviamente para as pessoas, mas para o nosso público, para a nossa audiência, que às vezes é difícil entender a forma como você enxerga a vida. É difícil entender, igual tem aqui, um elogio à preguiça. É difícil entender, porque a gente luta todos os dias para, não posso descansar, eu sou imparável, não posso parar no meio do caminho. Então, deixa uma mensagem central pra gente. Já deixa também um recado, assim que você deixar sua mensagem, um recado sobre o livro, quando você pretende fazer esse lançamento, o seu Instagram, para que o público possa acompanhar você lá, ver essas mensagens diárias, para que a gente comece a ter um estilo de vida mais tranquilo a partir da tua ótica. Você pode falar para essa câmera aqui. Tá, bem, é importante deixar claro, assim, em um momento da minha vida eu fui empresário. Em um momento da minha vida eu fui empresário. E eu entendo o que é ser empresário. Eu vivi durante muito tempo essa angústia de ser empresário, de ter conta para pagar, de lidar com as incertezas de ser um publicitário, um empresário. Eu era publicitário. E o que eu aprendi? Quando você traz uma certa leveza para o seu dia a dia, para o dia a dia das pessoas que colaboram com você, que trabalham com você, a vida fica mais amena. Existe uma coisa chamada biblioterapia. Ela pode ser aplicada à doença, à terapia, e existe uma instância da biblioterapia que a gente chama de biblioterapia de desenvolvimento, que você pode fazer com funcionários da sua empresa. Eu já conheço empresas, tem várias empresas em que o chefe faz clube de leitura com os seus funcionários. Ele todo mês dá lá um livro para os funcionários e tem lá uma pessoa que vai lá uns minutos por dia, meia hora por dia, uma hora por dia, para conversar com os funcionários e os funcionários falarem sobre aquilo que eles estão lendo. Isso humaniza a pessoa. Se você tem uma empresa grande, uma empresa pequena, não importa. Quando você traz um pouco de poesia, de literatura, de reflexão, às vezes uma crônica, quando você mantém uma newsletter para os seus funcionários, naquela newsletter vai um texto com uma crônica legal, um conto legal, você traz para os seus funcionários uma espécie de possibilidade de entender que ele ali não é só um funcionário, alguém que trabalha. É claro, tem a questão salarial, tem as questões que são da vida prática, mas nem sempre elas são fáceis de resolver. Mas você pode dar dignidade para as pessoas que colaboram com você, até para os seus clientes, através desses insights que a biblioterapia oferece. Então eu acho que é uma coisa legal dos empresários pensarem. Isso funcionou muito comigo num determinado momento, porque embora eu não escrevesse poesia quando eu era empresário, mas eu sempre tive a ideia de que a literatura era importante. Eu sempre usei a literatura para conversar com meus clientes. A literatura sempre intermediou as minhas relações. Eu fechei muito negócio por causa de um livro.
um romance do Dostoiévski, um conto do Tolstói, que eu usava para iniciar uma conversa. Porque eu sabia que aquele cliente precisava de ouvir aquilo naquele momento. E isso foi muito importante durante a minha vida como empreendedor. Então eu acho que é isso. A literatura, a poesia, ela tem essa dimensão também de fazer com que as pessoas se relacionem de uma maneira mais humana e de uma maneira mais empática. É isso que eu tento buscar com a minha escrita. E é óbvio que eu sou atravessado o tempo todo por essa minha visão de empreendedor, essa minha visão de funcionário público hoje. Eu tento aplicar isso no meu dia a dia. Não é fácil, mas é possível. Então é isso, eu acho que é perfeitamente possível. E com relação aos livros, as pessoas podem ter acesso ao que eu escrevo no meu site. Eu tenho um site que chama www.giovanimiguez.com.br. Miguez com Z. Miguez com Z.com.br e no meu Instagram, @giovanimiguez. Normalmente, tudo o Instagram é um hub para tudo que eu escrevo, tem link no Instagram. Esse livro aqui, que é o Poéticas do Cuidado, é um livro que eu tenho certeza que ele vai falar numa dimensão muito específica para algumas pessoas, muito específica para algumas pessoas, e outros livros que eu tenho que eu acho que a percepção das pessoas do mundo muda quando elas ouvem falar de política, de angústia, de tristeza, de alegria, de miséria, a partir da poesia. A poesia, ela aproxima as pessoas. Isso é inegável. Muito bom. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Fontanes Filmes Podcast. Muito obrigada, Giovanni, pela sua participação. Mudou muito o meu ponto de vista. Queria muito que você autografasse esses livros aqui, que a gente ganhou esses livros, gente. Que você pudesse autografar aqui pra gente, por favor. Gente, olha que chique. Estamos ficando cada vez mais aqui, ó, chiques, evoluindo aqui com esses escritores maravilhosos que têm vindo aqui compartilhar sua visão, seu ponto de vista e como a gente aprende. É muito bom estar nessa cadeira de aluno, né? É maravilhoso. Que honra, que honra. Ai, que carinho, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Assim que ele terminar esse, vou mostrar pra vocês a capa desse livro. Ó. Olha aqui, gente. Que legal. Que legal. Deixa eu pegar aqui onde é que ele... Muito bom. Tá aqui na do meio? Olha aí. E esse aqui, gente, ele vai fazer o lançamento em março. Em março, acompanhe lá nas redes sociais dele, tá aqui? Esse aqui nós vamos fazer... Esse aqui, ele vai fazer o lançamento em março. Então já acompanha nas redes sociais dele, para vocês poderem ficar atentos às datas, tudo direitinho, para vocês estarem lá colhendo esse autógrafo e tendo uma experiência incrível com esse livro. Ó, esse aqui é o outro. O Elogio à Preguiça. Olha que legal. Que proposta de leitura, de reflexão. Incrível. Que honra, Giovanni. Muito obrigada mais uma vez obrigado, por eu que compartilhar, agradeço. Tá? E pessoal, esse foi mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast e acompanha aí os próximos programas. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.